todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Ficha Técnica, aqui no canal Ficha Técnica, o canal da graxa. Primeiramente, vou agradecer a todos os técnicos e técnicas que já participaram aqui do canal e aos que vão vir a participar em breve, que estão lá preparando os seus vídeos, firmeza? O canal Ficha Técnica estreou um novo programa, o programa Tô no Foco, que é um programa de variedades do mundo da graxa. E no primeiro programa a gente tem um bate-papo com o técnico de som Felipe Augusto, contando pra gente como está sendo a vida de um técnico durante a pandemia, como que ele está vivendo, o que ele está sabendo que está sendo feito pelos técnicos. Dá um confere nesse vídeo que vale a pena. A minha convidada de hoje é uma Stage Manager. E você sabe o que é um Stage Manager? O Stage Manager é aquela pessoa que fica na coxia, né? Tem uma pessoa que fica na coxia no Collen, com o fone de ouvido, e existem os Stage Managers que ficam no palco. Depende do espetáculo, podem ser 3, 4, até 5 Stage Managers, né? E o Stage Manager que fica no Collen é ele que dá a deixa pro som, pra luz, pro cenário, para todo mundo entrar na hora certa. E se comunica também com os outros stage managers que estão no palco para poder fazer as coisas acontecer durante o espetáculo. É um trabalho lascado e de grande responsabilidade. Por isso eu considero os stage managers da graxa também, porque eles estão no palco lá junto com a gente. Qualquer problema que a gente precisa resolver, o stage manager vai estar com a gente lá. Então, stage managers, vocês também são da graxa, tá certo? E a Leslie eu conheci ela em 2000, 2001, lá no Teatro Abril, hoje Teatro Renault, no espetáculo Les Miserables. E a Leslie vai estar com a gente hoje aqui nesse bate-papo internacional, né? Já que ela mandou os vídeos dela na Cidade do México. É o canal Ficha Técnica Rompendo Barreiras, hein? Rompendo barreiras e fronteiras também, né? Porque a gente teve a entrevista da nossa amiga Cinésia, lá de Juazeiro do Norte do Ceará, e agora um bate-papo internacional com a Leslie, lá do México. Vamos então conhecer um pouco das histórias da Leslie e saber também um pouco mais do mundo dos Stage Managers, com essa autoridade em se tratando de Stage Manager. Apresento a vocês então a minha grande amiga Leslie Pierce. E aí, Leslie, dá seu salve aí, minha amiga. Olá, Giba! Olá a todos! Bom, antes de mais nada eu gostaria de agradecer muito, não só pela iniciativa desse canal, eu já assisti muitas bate-papos e muito obrigada, canal Ficha Técnica. Giba, você está arrasando, é incrível ver as histórias de todo mundo, tem muitas pessoas com as quais eu trabalhei e tive a oportunidade de ter alguma conversa com eles, mas a gente nem sempre fica sabendo de tudo que vem por trás para eles terem entrado, né? Então eu estou super adorando todos os bate-papos e eu fico muito feliz e muito honrada por estar aqui, por ter me dado essa chance, essa oportunidade de falar um pouquinho agora da minha história. E agradeço muito, Giba, agradeço a todos vocês que estão aí e aproveito para agradecer a toda essa família brasileira que tem me apoiado tanto, que tem me ajudado tanto. Todos esses anos eu fiz a minha carreira no Brasil como Production Stage Manager, a gente vai falar um pouquinho ao respeito disso, mas eu devo grande parte, 90% da minha carreira a vocês, ao Brasil, a todas as pessoas que estiveram comigo, não só me apoiando, mas me ensinando, mas às vezes não do melhor jeito, mas a gente tem que superar, né, para ficar aprendendo e ficar na frente, né? Obrigada, Giba, muito obrigada. Vamos lá então, Leslie. Conta pra gente como que você iniciou a sua profissão. Bom, no teatro eu comecei como atriz. Eu me aproximei ao teatro como atriz, que sempre foi o meu sonho de vida. Eu acho que eu nasci e eu sabia que eu queria fazer teatro. Então eu me iniciei no teatro em 1992. Fiquei por 5 anos estudando interpretação para me formar como atriz. Então eu não me formei numa universidade certa, numa carreira certa, mas eu fiz todos os cursos que correspondem à carreira de interpretação. Mas aí teve um dia que eu falei, vai depender muito do perfil eu estar empregada, né?
se tem perfil, se não tem perfil, se você gosta ou não gosta. Então eu decidi ir para trás, pro backstage, e ter uma carreira nisso, né? Que não dependesse de um perfil físico, mas principalmente de um perfil profissional. Então eu comecei como coordenadora, bom, primeiro dando aulas de teatro, de interpretação em escolas de teatro, depois eu pulei para coordenação, então relações públicas, e fui administradora, não, assistente da administração de uma pessoa que é o diretor do Ballet Folclórico do México, que é uma companhia muito reconhecida, muito grande aqui na Cidade do México. Eles vêm se apresentando, acredito que há uns 40 anos, ininterruptamente no Palácio das Belas Artes, digamos, o Teatro Municipal de São Paulo, o equivalente aqui no México. É uma companhia muito grande que faz turnê, faz muita coisa. E eu estive lá fazendo muitas coisas, muitas coisas. Mas eu fui me encaminhando cada vez mais para a coordenação. Então eu fiz a coordenação de alguns festivais aqui no México. Um é muito reconhecido, o Festival de Guanajuato Internacional Cervantino, como subdiretora da parte técnica, coordenação, né, de todas as pessoas que iam se apresentar no festival. E no México também, como coordenadora geral de 3 grupos de dança que iam se apresentar, que se apresentaram na verdade no Festival da Cidade do México, que são grupos grandes de dança, muito reconhecidos. E daí eu conheci uma pessoa que me falou sobre a vinda dos musicais da Broadway aqui para a Cidade do México. Ele me falou que já tinha tido experiência com que tinha sido a Bela e a Fera em 1997, que deu muito certo. Então a CIA, que é a grande empresa de empreendimento em entretenimento no México, estava muito interessada em trazer musicais da Broadway. E ele me falou: eu acho que você tem um perfil para isso, para ser stage manager. O quê? Fazer o quê? Como que é? E falou: não se preocupa, porque do jeito que a gente se conheceu fazendo a coordenação do festival e dos grupos, que era obviamente muito demandante, né? Falou: você tirou isso de letra, você vai super tirar de letra aquilo que é ser stage manager. Falei: bom, se tiver um palco por perto, se eu puder ajudar, vamos aí. Então eu me iniciei no Fantasma da Ópera, na Cidade do México, que já tinha tido, eu fiz o meu estágio, na verdade, no espetáculo do Rent, para entrar como stage manager no Fantasma da Ópera. Então foi bem especial, assim. Eu justo fui as 2 semanas do meu estágio no Rent como stage manager. Eu fui na semana que foi o pai do autor do Larson, acredito sim. Então o pai dele foi quem cuidou de todas essas produções do Rent, né? Que o filho dele tinha escrito. Então foi muito emotivo, foi incrivelmente emotivo. E aí realmente foi simples para o que eu vinha, para a carga de horário que eu vinha tendo nos festivais. Era uma coisa mais ou menos simples de fazer, com muito detalhe, com muita coisa. Me interessei bastante, mas eu ficava empolgada ainda depois dos ensaios, né? Eram 8 horas de ensaios, eu ainda ficava muito empolgada para fazer mais coisas, ficar mais por perto de toda a montagem que já estava tendo no teatro. Então foi uma migração, digamos assim, que no meu caso se deu muito bem, devido ao que eu vinha fazendo, que era muito puxado realmente, né? Que era a coordenação geral. Eu cuidava de tudo, eu cuidava do hotel, eu cuidava, eram companhias estrangeiras
cuidava dos vistos, dos pagamentos, de tudo que fosse o cenário no palco, da iluminação, tudo, coordenar absolutamente tudo. Então foi mais simples ir para a área de Stage Manager e começar a entender esse mundo também. Mas aí quando eu entrei no Fantasma da Ópera, no México, eu vi que era realmente muito detalhe que tinha que ser feito, toda a apresentação. Eu aprendi a fazer o calling, que é ficar numa cabine chamando todas as deixas do espetáculo. Foi uma experiência incrível para mim e eu me super apaixonei por isso. Então é um resumo de como eu entrei nesse mundo louco de stage management. É por aí. Leslie, eu queria que você falasse pra gente agora sobre as diferenças de stage manager, diretor de palco e diretor de cena. Existe alguma diferença? E quais são elas? Stage management, diretor de palco, diretor de cena são funções, na verdade, muito parecidas. Muitas coisas são iguais, né? Em outras tem algumas pequenas diferenças. Eu posso falar muito mais, obviamente, do lado do stage management, que é o que eu venho fazendo já desde 1999, que eu comecei no Fantasma da Ópera. Mas eu tenho trabalhado com alguns diretores de palco, não muitos. Eu tenho trabalhado com muito produtor, com muito diretor artístico que entende muito mais de direção de palco que de stage management, então é por aí que eu tenho conhecido mais a função do diretor de palco. E o diretor de cena me parece que é só uma tradução do stage management. Eu não conheço realmente, não tenho trabalhado, não tenho ficado por perto de diretores de cena para conseguir entender quais são as diferenças, bem mais no diretor de palco. Então, a grosso modo, a gente está para organizar o caos, a gente está para documentar, para entender absolutamente todos os departamentos que fazem parte de uma produção, fazer a coordenação, o link, o elo entre eles e entregar todo esse produto de direção, né, técnica para o artístico trabalhar com ele e vice-versa. A gente faz o elo entre tudo que é o técnico com tudo que é o artístico. E isso tudo tem que estar ligado ao que a produção precisa. Então, nesses termos grossos, a grosso modo, diretor de palco e diretor de cena, stage manager fazem a mesma coisa. Agora, as diferenças são maiores quando a gente vai fazer isso para um espetáculo de musical. Por quê? Porque musical é muito mais complexo e é muito mais complicado de entregar. São muitos os departamentos. Se no teatro de texto, de dramaturgia, tem, não sei, vamos chutar 10 atores em cena, você não vai ter tanta equipe técnica como no musical com esses mesmos 10 atores, porque teatro musical é muita transição de cena. Eu chamo o teatro musical de realismo fantasioso. Isso quer dizer o quê? Que a gente entra num mundo onde as pessoas cantam, dançam, atuam como se fosse o seu jeito de viver. Então, se por exemplo a gente está em uma Bela e a Fera, que tudo é um desenho animado, né? Tudo está sendo caracterizado, tudo está sendo feito para cumprir com uma imagem
de desenho animado. Então a gente tem que achar uma metodologia, achar um jeito muito certo de ir consertando qualquer coisa durante a apresentação, se alguma coisa acontecer. E para isso ser feito de um jeito que a plateia não note que a gente teve um erro, a gente precisa conhecer extremamente bem todos os detalhes de cada cena, de cena por cena, em termos técnicos e em termos artísticos, como um produto final que é a apresentação. Então é nisso que se faz a grande diferença entre o diretor de palco e o stage manager, porque o stage manager está envolvido na produção antes dos ensaios começarem. Por quê? Porque a gente tem que começar a organizar absolutamente tudo. Eu acho, muitas vezes não, eu tenho feito muito curso para stage managers, né, para as pessoas que estão interessadas em ser stage managers, e eu sempre falo a mesma coisa, que é juntar os aspectos até fazer um só. Juntar o artístico com o técnico e as demandas da produção até um grau que a gente não note a diferença da onde que entra um e aonde que entra o outro. Essa é a nossa função como stage managers, que tudo pareça um produto só. Só que a gente tem o entendimento do que compõe absolutamente tudo que faz parte do espetáculo. Então, para isso, a gente tem que estar muito por perto da produção, muito por perto da direção artística, do diretor técnico, do diretor musical, do coreógrafo e ir entendendo durante os ensaios do que se trata, o que precisa ser feito para isso acontecer. Cada espetáculo tem as suas demandas, tem as suas necessidades. Se tem, por exemplo, o sapateado, a gente precisa de uma microfonação certa, a gente precisa de um piso que comporte essa batida, né, do ferro e que seja viável para o resto do elenco durante o espetáculo, né? Então, o musical também precisa, às vezes, de uma coisa muito certa, o artístico, todos os departamentos vão sempre precisar de uma coisa diferente do outro, que seja muito específica dessa história, e o stage manager está aí para entender absolutamente tudo. Eu acredito que o diretor de palco fica um pouco mais por fora disso, só entendendo as necessidades de cada departamento, que se cumpram ou com horários, ou com cronogramas, ou com equipamentos, mas o stage manager sempre tem que saber os porquês de absolutamente tudo. Por quê? Porque a gente precisa entregar um espetáculo maravilhoso todas as noites para as pessoas que vão assistir. Então, o stage manager é o primeiro a chegar, o último a sair. E o stage manager também é uma das funções muito importantes, é fazer um relatório, é fazer uma reunião sempre no final da apresentação, toda noite no final da apresentação a gente faz uma reunião para entender como foi o dia, quais foram os erros, o que não deu certo, o que deu certo, é muito importante também falar, para saber quais são as tarefas diferentes ou especiais que a gente tem para o outro dia, em termos de companhia, né? De companhia pensando em todos os departamentos juntos. Por exemplo, costurar a saia que se rompeu na cena, ou a calça. Então, depois de arrumar alguma coisa, a gente tem que juntar de novo com as pessoas que estão envolvidas nesse objeto e falar, olha, já foi consertado, tá funcionando, tá tudo certo, podemos fazer assim, né? Ficou igualzinho, tá te atrapalhando alguma coisa? E dessas coisas sempre acontecem.
acontecem todo dia, acontecem em todas as apresentações, ou de um departamento ou do outro. Às vezes é a luz que desafinou, a íris que não abriu do moving, tem que trocar o moving, de todos, absolutamente todos os departamentos. O microfone que entupiu, tem que ir para conserto, tem que ir para manutenção, o que a gente faz. E nós estamos, o stage management sempre está muito acima disso tudo, porque pelo funcionamento da apresentação. Porque a outra parte que é muito diferente de stage manager a diretor de palco ou diretor de cena é que a gente sempre fica chamando todas as deixas. A gente fica no calling, naquela cabine que eu falei, com o libreto, né, de todas as deixas que tem, e a gente vai fazendo o espetáculo acontecer toda noite, toda a apresentação. O espetáculo não acontece sem controle de essa cabine aí muito específica. Então é ali que a gente entende todas as necessidades de cada departamento, de cada coisa, porque que o ator não pode sair da marca quando vai vir uma transição de cena, porque que a mesa tem que estar no lugar que se marcou, senão fica fora da luz, então o ator fica fora da luz, então o foco já se perdeu. São muitos detalhes. E o calling, até onde eu sei, é só até agora o stage manager, a função do stage management que faz. Não que não tenha, no México se chama de apontador. Os outros espetáculos, certeza absoluta que tem um apontador, que tem uma pessoa chefiando também os movimentos da técnica, mas chega um momento em que a técnica já entende, já conhece, já sabe, e é só supervisar, né? Supervisionar todos esses movimentos. Stage management não, ele sempre vai estar ali, deixa por deixa, em todas as apresentações e nos ensaios também, inclusive. Nos ensaios que se fazem com elenco, com músicos, com covers, com swings. Essa é outra diferença também. O jeito da gente falar as coisas também é muito gringo. Não tem tido uma tradução muito certa no português, nem mesmo o stage management, né? Não tem tido uma tradução certa. Então a gente adoptou muitas coisas de inglês mesmo, e uma outra meio que mexicana, brasileira, por aí. Então, a grosso modo, é isso aí. Leslie, eu queria que você falasse agora sobre o mercado de stage manager, né, aqui no Brasil, em comparação com outros países. Qual a sua visão? Bom, o mercado no Brasil eu ainda sinto que está crescendo, que está amadurecendo, não está mais na criança, né? Já está na adolescência, eu acredito, em comparação a outros países. Mas sendo muito honesta, muito sincera, eu venho trabalhando muito mais no Brasil que em outros lugares. Eu trabalhei no México, claro, várias vezes, não só quando iniciei, voltei para o México em 2003, depois de ter feito a Bela e a Fera no Brasil, para fazer o Lemis e fazer a produção mexicana do Violinista no Telhado, mas que foi com direção estrangeira, do mesmo diretor, aliás, que fez o Fantasma da Ópera, que dirige o Fantasma da Ópera. Então foi uma criação, o Violinista no Telhado, mas realizada no México, na qual eu aprendi, obviamente, muita coisa. Eu fui trabalhar, não muito, conhecer a Bela e a Fera na Espanha. Eu fiquei por uma semana lá, aprendendo a Bela e a Fera. E a minha proximidade nas montagens com as equipes estrangeiras, eu acredito que é ali que a gente sente onde está cada um. E das conversas que eu tenho tido, obviamente, com pessoas estrangeiras. Mas eu quero ser muito honesta, muito sincera. Realmente eu tenho feito muito mais trabalho no Brasil do que em outros países. Agora, as diferenças
que eu sinto é como dizer, na disposição. Não é disposição, porque na verdade o brasileiro é muito disposto. O brasileiro tem um talento incrível para fazer absolutamente tudo. Uma vontade também muito grande de fazer tudo. Porque o jeitinho brasileiro existe também em outros países, né? Eu acredito que seja mais uma coisa de seriedade com o trabalho. A diferença que eu poderia falar. O compromisso. Acho que seria o compromisso que faz a diferença entre os países. Não só pela cultura, né, mas pelo seu jeito de trabalhar. No México, por exemplo, a gente não fica batendo papo o tempo todo sobre tudo. Alguém vem e pede alguma coisa, a gente faz, porque ele já sabe que é a nossa função fazer. Então não precisa ficar trocando ideia de não, se você faz ou eu faço, não, você tem que fazer porque é a tua função. Não, isso a gente já pulou, porque a gente já entende muito bem em todos os departamentos quais são as nossas responsabilidades, as nossas necessidades e os nossos limites como departamento. Então isso já está muito bem estabelecido. Por exemplo, no México, e o que eu vi na Espanha também, mesmo de todas as pessoas que migraram de outras expressões artísticas para teatro musical, a Espanha tem teatro musical de uma longa data. No México também. Eu me apaixonei no México por teatro musical porque eu fui assistir um grande musical, uma produção muito grande mesmo, um musical de grande porte, aos 6 anos. E não era da Broadway, mas já era uma produção muito bem feita. Então a gente já vem de uma história de teatro musical no México de muitos anos atrás. E a mesma coisa tem acontecido na Espanha. Acredito que no Brasil também, mas o sistema da Broadway, os espetáculos da Broadway vieram mais ou menos quebrar o conceito para fazer um conceito diferente de se fazer teatro musical, né, com os musicais estrangeiros. Não que não tenha tido obviamente uma longa história de teatro musical. Talvez, eu posso falar no México, as produções de musicais que se faziam no México eram realmente de grande porte e muito bem feitas, muito bem feitas. Eu assisti muito musical de criança aqui no México, não da Broadway, mas sim muito parecidos com os da Broadway em termos de produção. Então eu acredito que seja o compromisso, a responsabilidade de cuidar do teu departamento, a diferença que eu sinto. Ainda não se entendeu muito bem até onde um e até onde o outro, ainda não se entendeu muito bem o que é fazer um trabalho em equipe. Eu já passei por algumas produções que eles mal entenderam o trabalho em equipe. Eles acreditaram que trabalho em equipe era que absolutamente todo mundo soubesse de tudo. E não é. Bom, pelo menos eu não concordo nisso. Eu acredito que todo mundo tem que entender muito bem o que o outro faz. Isso sim. Mas não é de todo mundo aprender as deixas, por exemplo, ou de todo mundo entender por que a luz, por que o som, por que isso. É muito bom sim todo mundo se familiarizar com isso, saber que o trabalho dele vai influenciar o trabalho do outro, ter essa responsabilidade, ter esse respeito pelo outro e não ficar estudando o trabalho do outro, né? Então existe uma diferença aí, são esses jeitos de trabalhar que sim, são diferentes
Eu sinto muito isso quando eu venho para o México trabalhar e quando eu vou para o Brasil. Eu, como stage manager, eu peço para um camareiro fazer X coisa e ele faz sem pensar, sem retrucar, né? E no Brasil não. No Brasil sempre vai ter alguém que vai ficar retrucando as coisas que a gente pede. Então a gente tem que explicar que não são para nós pessoalmente, que são para o espetáculo, para o bem do espetáculo como um todo, né? E ser mais objetivos. No México a gente é muito objetivo, a gente não leva as coisas para o pessoal. Quando alguém fala de um erro, a gente pensa um pouquinho sobre o erro, assume ou não assume, ou vê ou conversa. E o Brasil se leva muita coisa para o pessoal mesmo, como tá querendo que eu me sinta mal porque ela está apontando um erro, porque eu fiz mal, uma coisa mal, né? E não é de jeito nenhum. É para a gente ir aprendendo. Eu fiz um livro muito para mim, né, sobre stage management, se chama Teatro Musical, Guia Prático de Stage Management. Eu fiz obviamente para mim, principalmente, para eu conseguir em todas essas produções seguir uma mesma linha de todas as necessidades que cada produção vai pedir, e de todas as tabelinhas, né, de todo o sistema de trabalho. E também para as pessoas entenderem que não era de mim, Leslie, para elas, Marquinhos, sabe? É de uma profissional stage manager para um profissional eletricista, né? Ou um profissional peruqueiro, ou um profissional. Então é muito complicado às vezes tirar essa cabeça das pessoas que é pessoal. Não é pessoal. A gente precisa disso, é uma necessidade do espetáculo para entregar esse espetáculo e essa história maravilhosa para o público toda noite. Que, mais uma vez, sendo um realismo fantasioso, é muito mais complicado de acertar qualquer coisa no andamento, né? Então, é por aí. Mais uma vez, eu tenho trabalhado muito mais no Brasil do que em outros lugares. Eu sou muito apaixonada pelo talento, pela chispa que vocês têm. Vocês têm uma luz que é maravilhosa. E isso a gente não encontra em qualquer lugar, não. Esse coração que vocês têm é extremamente especial. É realmente muito especial. E você não vê isso em outras pessoas. Você, aí indo do outro lado, quando eu vou do Brasil para trabalhar para o México, as pessoas são frias para mim. E me dão uma certa, sabe, não curto muito, porque eu estou acostumada com o jeito brasileiro de trabalhar, né? Então eu começo a sentir as pessoas muito robóticas, muito frias, até não vai retrucar, não, sabe assim? Porque queira ou não, eu sempre sou uma pessoa que leva tudo para o jeito positivo de ser. Queira ou não, a gente se encontra realmente com as pessoas, com essa troca, né? E nos outros países não tem tanto assim, não. É muito mais frio, muito mais objetivo, o que é muito bom, por um lado, né? Para levar o espetáculo adiante. Mas, por outro lado, é uma carência. Eu amo vocês, desculpa. Eu amo o Brasil. Eu amo o Brasil. Ô Leslie, conta pra gente agora qual foi o espetáculo, né, ou espetáculos que você mais gostou de trabalhar? Cada espetáculo tem uma coisa muito especial. Ou pro bem ou pro mal. Mas espetáculos que eu gostei muito... Bom, obviamente meu primeiro Fantasma da Ópera, mas certeza absoluta que eu gostei muito mais do Les Mis, 2001.
a minha chegada no Brasil. Esse espetáculo me marcou muito, porque foi aí que eu comecei a entender os brasileiros, né? A entrar no mundo deles, né? Não só no espetáculo, mas no mundo deles. E me apaixonei pelo Brasil, me apaixonei muito pela língua, pelo idioma, né? De criança eu sempre queria ter aprendido português, consegui, mais ou menos, aí vai, mas já tô falando alguma coisa, já tô entendendo alguma coisa. Les Mis foi um espetáculo muito, muito, muito marcante. Me apaixonei, não só pelo espetáculo, eu deixei o meu pai, para ir para o Brasil, eu deixei o meu pai na UTI, aqui no México. Então, nossa, nos ensaios do Les Mis eu sempre chorava com o Tumura cantando, né? Era muito difícil da lágrima não cair. Então, foi muito emocionante, foi difícil, porque me colocaram para chefiar uma equipe, colocaram em mim a confiança de fazer a temporada acontecer. Então foi muito apaixonante, a gente se juntou de um jeito muito bonito. Íamos todo dia com uma expectativa muito grande de fazer aquilo acontecer. E são espetáculos muito difíceis de ver agora. As pessoas não vão com essa vontade toda, as pessoas não vão com essa disposição toda. No Les Mis, por exemplo, era muito difícil, era extremamente difícil. Eu pedi para alguém não entrar porque eu estava muito doente. Porque realmente não íamos conseguir esconder que estava doente. Em todos os termos principais, o ensemble, o coro. Teve uma vez que uma menina estava muito mal e a gente tinha um palco giratório também, que tínhamos muitas restrições no espetáculo por causa desse palco giratório. Então, alguém com febre não podia entrar no espetáculo, não podia entrar no giratório, né, no palco. As duas a gente cuidava muito mais, a gente tinha criança inclusive, né, que a gente tinha que cuidar muito, porque elas chegavam com toda a energia e era assim como, calma. Ou às vezes chegavam muito murchinhas, a gente tinha que levantar, né. Então, mas era entre todos que fazíamos isso. Era uma companhia, a gente juntou realmente uma companhia incrível, que as brigas, né, briga entre aspas, mas os bate-papos que tinha, era porque a gente não conseguia deixar uma pessoa que estivesse com febre entrar. Então era, como assim? Mas eu quero. Tá bom, mas você não pode. Mas eu quero. Não, você não pode. Não é bom para o espetáculo, né? E uma outra que foi muito parecida nesse aspecto da gente se juntar foi o Priscila, Rainha do Deserto, pelos desafios que o espetáculo nos trouxe. A gente tinha um ônibus que era feminino, inclusive, era a Priscila, porque era bem feminina, a Priscila. Ficava com TPM, a Priscila, o nosso ônibus. Era muito complicado, tecnicamente, muito complicado. A gente tinha o ônibus de 8 toneladas, mas todos o suporte que teve que ser feito no subsolo para aguentar o peso. Então ele ia, voltava, girava, ia para frente, para trás, para um lado, para o outro. Então tínhamos um piso com placa de metal, que também era muito específico de ficar mantendo, né, com muitas necessidades. E o ônibus veio com umas falhas por aí. E os gringos que vieram deixar o espetáculo pra gente, eles falaram, olha, existe muito mais do que vocês imaginam a possibilidade de ter que parar o espetáculo durante a apresentação, de fazer uma parada, né?
Então, na medida que a gente foi vendo isso na montagem, durante a montagem e durante os dry takes e depois com o elenco nos ensaios técnicos, fomos entendendo todas essas complexidades que esse espetáculo apresentava. Nossa, a gente fez questão de juntar a companhia inteira e falar, gente, assim, mas foi inteira, os músicos, todos os departamentos, a equipe técnica, o elenco, as crianças, as babás, a produção, a direção musical, artística, técnica. A gente fez questão de juntar todo mundo e falar, somos uma equipe grande, mas a gente precisa trabalhar unidos para esse espetáculo acontecer. Porque existe sim muita possibilidade de a gente ter que parar o espetáculo no meio, porque a babá atrasou para sair do camarim e levar a criança para a coxia. Isso já é uma parada de espetáculo. Qualquer coisinha era uma parada de espetáculo, porque era muito bem costurada uma coisa com a outra em todas as transições e em todas as cenas. Então a gente juntou uma equipe, uma companhia que a gente se falava muito o tempo todo, a gente estava muito atento ao que o outro estava fazendo o tempo todo. Então isso traz uma união com as pessoas que é enorme, que eu só tinha visto no Lemis. No Lemis a gente fazia comemorações, a gente fazia festas no nosso refeitório, né? Com a companhia inteira, então a gente se falava com uma vontade de estar ali. Era músico, era equipe técnica, elenco, não existia nenhum tipo de diferença entre todas as pessoas que faziam parte do espetáculo. Isso aconteceu no Lemis, isso aconteceu no Priscila também. Por causa de ter sido um espetáculo complicado. O Lemis foi o nosso primeiro espetáculo, de muitas pessoas, e a gente se juntou de um jeito que a gente sabia que era para fazer história. A gente tinha certeza, eu me emociono, a gente tinha certeza que era para fazer história, e eu acredito que a gente fez, e me emociona. Então, obrigada a todos que tenham participado desse espetáculo, inclusive você, Diva. A gente se conheceu para nunca mais se esquecer. Então, são poucos os espetáculos que fazem isso com a gente. Certeza esses dois, o Lemis e o Priscila. Inovidáveis. Vamos então agora para aquela pergunta, que é uma das perguntas mais esperadas aqui do programa Ficha Técnica, que é sobre roubadas, né? E os stage manager também passam por umas roubadas, né? Então você conta pra gente aí, Leslie, uma, né, ou algumas roubadas que você já enfrentou durante essa sua caminhada. Roubada. Diva. Roubada. Olha, gente, assim, vocês têm que entender uma coisa, que eu sou uma mexicana que fui pro Brasil e eu não conhecia a língua. Mas já teve muitas de pessoas fazendo roubadinhas pra mim. Vocês têm que entender que eu sou uma mulher que fui trabalhar com uma equipe de homens, né? A gente fica muito próximo do figurino, da equipe de figurino, de peruca, da maquiagem, antes da apresentação. Mas durante a apresentação, estando na cabine do calling, a gente fica muito próximo dos contra-regras, dos maquinistas, da varanda, dos stage managers, do elenco, né? Então, vocês têm que entender também que eu sou mulher. Então, por esse lado, já teve muitas outras. Outra coisa que vocês têm que entender é que eu cheguei com uma função e uma profissão que não se entendia bem no Brasil. Que eu acho que até agora não se entende bem como um todo, né?
as pessoas sim têm avançado muito. E sobre essa primeira pergunta que você me fez, o mercado no Brasil tem avançado muito, 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 muito. Mas a gente chegou com um conceito de fazer as coisas, uma terminologia diferente. Então, por aí, também já teve muitas outras. E roubada, ai meu Deus, Giva, roubada eu recebi de muitas pessoas, de muitos jeitos, por todos os lados. Eu recebi roubada de produtor, de diretor artístico, de técnico, de todos os departamentos, de músico. Eu acredito que stage management não seja fácil, eu entendo que não seja fácil de se entender o que é a função, né? É recente, 20 anos, estamos na adolescência, né? Mas uma grande assim, das piores, eu acho que eu tenho recebido. Ai, eu já teve tantas. Não, porque já teve tantas, por exemplo, fazendo evento. Eu chamo uma equipe, eu formo uma equipe de pessoas, eu treino as pessoas para fazer o evento, eu distribuo todas as tarefas, falo da montagem, dos ensaios, do evento em si, da desmontagem. E no final do evento, todo mundo se abraça, todo mundo se agradece, todo mundo chora, foi incrível, foi legal e vai embora. E a desmontagem, com quem fica a desmontagem, né? Então dessas, também um monte. Nesse curso que eu tenho, eu sempre falo para as pessoas, vocês vão conhecer quem é quem na desmontagem. Vocês vão conhecer quem é quem quando você der poder para eles. Né? As pessoas mudam, o poder enlouquece as pessoas. Então a gente vai entender quem é quem na desmontagem quando você der algum poder para as pessoas, algum cargo novo, aquelas coisas, né? Aí a gente vê muita roubada também desse jeito, um monte. Mas bom, enfim, uma que me marcou muito, na qual foi bem no início, foi no Lemis, inclusive. A gente tinha 2 operadores na mesa de luz e no meio final da temporada, eu chamando, eu fazendo calling, no ato 2 chamei uma luz e aí a luz veio completamente diferente para a cena onde a gente estava. Então, primeiro foi com que luz é essa? Aonde você está? Né? Na mesa de luz, que não estava correspondendo com a cena. E quem estava fazendo a mesa de luz falou: Leslie, não sei, eu vou chutar agora, a gente estava no Q101, falou: Leslie, eu tô no Q140. Falei: como assim? Não, vai pro Q102, né? Pro Q que corresponde. Não está. Eu não tenho nada, absolutamente nada do Q101 ao 140. Como assim? Isso durante a apresentação, obviamente. Então foi toda uma correria, o que está acontecendo, são os dimmers, a mesa, o que deu um problema aí. Bom, final a gente entrou com canhão, né, para ir colocando foco nas pessoas certas nas cenas, até finalmente chegar no Q141, que já correspondia à cena onde a gente estava. A gente ficou virando noite, tentando entender o que tinha acontecido. Aí eu chamei o técnico da mesa de luz, né, para entender o que estava acontecendo. Aí o técnico foi no outro dia
E ficou um tempão na mesa e veio falar comigo: Leslie, acontece que deletaram os queues. Hã? Não, como assim deletaram os queues? Isso pode ser feito? Pode. Então me mostra como que é feito. A gente foi para a mesa de luz e ele me mostrou. Para deletar cada queue, essa mesa precisava de 3 comandos, né? Falar para a mesa: eu vou deletar queue 102. Aí mostra na pantalla: você quer deletar queue 102? Quero. Não, você quer deletar o queue 102 no software, né? De X programa? Quero. Aí você apertava. Aí eu quero deletar queue de novo, né? 102. Você quer deletar da memória da máquina o queue 102? Quero. Aí apertava de novo. Aí mais uma. Então eram 3 vezes que você tinha que ir queue por queue para deletar o queue. Então a pessoa que deletou 39 queues, 40 queues. E eu fiquei, além de surpresa, apavorada, né? De como que isso poderia ter acontecido. Quem ia ir para a mesa deletar todos esses queues propositalmente? Então a gente teve que trocar as pessoas da equipe de luz. Conseguimos, graças a Deus, que conseguimos resgatar esses queues que estavam na memória de uma outra mesa. Acho que a gente tinha uma mesa de emergência, e na mesa de emergência não tinha sido deletado. Eu não me lembro bem como que a gente resgatou todos os queues, mas a gente resgatou e a gente teve que falar para a equipe de luz: sinto muito, mas não tem ninguém além de vocês com o conhecimento dessa mesa para ter tido a coragem de fazer isso, né? Então essa foi uma que me marcou, assim, com plim, essas coisas podem acontecer, né? Foi feio e bom, no Lemis também a gente passou várias. A gente estava, os gringos trouxeram todo o equipamento de luz, entre eles os Moving Lights, que em 2001 ainda estavam sendo testados no mercado do Brasil, os Moving Lights, né? Não, era uma grande novidade. Então a gente, às vezes, durante o espetáculo, perdia Moving Lights. Aí, de novo, a cena vinha, chamava o cue e não acontecia. E cadê a luz, né? Ah, foi para manutenção. Tá bom, e quando que volta? Semana que vem. Semana que vem? Não, tem que voltar amanhã. Tem que voltar amanhã. E não voltava, né? Teve uma vez que a gente ficou sem muitos Moving Lights. Depois de muito tempo que eu fiquei sabendo que eles estavam sendo alugados por uma outra empresa, né? Então foram coisas muito assustadoras que a gente viveu, principalmente no Lemis, que a gente não entendia bem, né? As pessoas não entendiam bem como era o sistema de se fazer uma temporada de um musical. Então foi muito perrengue por aí, muita experiência, muito aprendizado, obviamente, e essa é uma das grandes, assim. Mas no México, por exemplo, a gente tem que pagar direito de piso. A gente chama de direito de piso, que é quando uma pessoa nova chega e a gente tem que mostrar que somos competentes o suficiente, que somos profissionais o suficiente, que a gente entende o suficiente para fazer acontecer. Então, somos testados de um jeito não muito bonito, obviamente, para ver se temos esse direito de piso, né? E isso aconteceu comigo no Fantasma da Ópera no México, quando eu fiz um ensaio técnico, né, um dry tech. Não foi dry tech, foi um ensaio técnico para colocar elenco em cena, nos papéis principais, e aí aproveitaram também para eu chamar o Colin pela primeira vez, né? E aí deu tudo certo. Então me colocaram na apresentação,
na primeira de sábado, para já eu estrear, e aí foi feita uma outra roubada para mim, por conta de uns técnicos por aí. Então, roubadas tem, sempre vai ter, acredito. Tomara que não, né? Seria incrível que a gente não ficasse nesse ambiente assim que gera uma certa toxicidade, fica um ambiente tóxico, né? Mas a gente aprende muito delas, e foi por isso que me deu esse impulso, essa vontade de escrever também um livro que ficasse claro que não eram coisas que eu estava inventando porque eu queria machucar, porque eu queria ferir, porque eu queria que as coisas fossem assim, porque eu, Leslie, né? Não, que faz parte de uma função, que faz parte de uma profissão, de fazer teatro. Então, eu já passei por muitas, vindo de todo tipo de pessoas, de todos os jeitos, mas vamos aí. O importante, eu acredito que o público continue curtindo o que a gente faz, o que a gente entrega, e isso que vale a pena. Com o resto, a gente aprende, a gente fica um pouquinho mais esperto, né? Acho. Leslie, eu queria que você desse agora um conselho para quem está pensando em se tornar um stage manager ou uma stage manager. Aos futuros stage managers. Tem tanta coisa. Antes de mais nada, é muito importante que todos vocês saibam que é um espetáculo, que é uma profissão extremamente demandante. Vai puxar muito de nós, vai puxar muito o nosso melhor todo dia. Então a gente precisa se cuidar muito da nossa saúde, cuidar muito do nosso corpo, da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental, da nossa saúde física, porque as pessoas, quando a gente está fazendo o nosso trabalho bem feito, as pessoas começam a ficar dependentes de nós, da nossa função, de todo o apoio que a gente dá em todos os passos, ao longo do processo. Somos pessoas que estamos abertas para apoiar, para ajudar, não para atrapalhar. Estamos aí para trabalhar com um sim o tempo todo, independente da demanda, independente da necessidade. A gente recebe muita queixa, muita por todos os lados, sempre, o tempo inteiro. Olha, ele não fez o que tinha que ter feito, e aí você pergunta aí o que você fez para. Então é muito demandante em todos os aspectos. Então a gente precisa de um compromisso, de um comprometimento enorme, assim, para estar firme e forte para o espetáculo, para todas as pessoas da companhia. Um grande conselho que eu posso dar a todos vocês é não entrar em fofoca. Não entre nas fofocas. Ai, olha só, essa pessoa está namorando essa pessoa e tá. Tentem evitar isso ao máximo, porque aí vocês perdem o objetivo do espetáculo, né? Que é entregar essa história, né? Bem passo por passo, bem cue por cue, transição por transição, e cada transição tem todos os seus momentos. Então não se encham a cabeça com tudo isso, porque a gente gosta. Eu não vou falar que a gente não gosta, a gente gosta, mas não faz parte da nossa função. Não faz parte da gente se envolver nesse tipo de questões, porque a gente perde o foco e o objetivo. A gente começa a entender as pessoas de um outro jeito, entrando nesse tipo de fofoca. Então,
te falaram que X namorou X e largou, e esse tipo de coisa. Aí, quando você for dar uma nota para essa pessoa que fez a maldade para outra, já fica complicado. Então, você já tem o preconceito sobre essa pessoa. Então, se manter o mais profissional possível no que a gente tem que fazer, a gente vai fazer de um jeito muito mais sossegado porque as emoções vêm pra gente, sempre vão vir, as queixas vão vir com uma emoção da pessoa que vai falar com a gente. Então temos que ter um jeito da gente se proteger dessas emoções todas para conseguir ver o que é realmente que a pessoa precisa, qual é a necessidade que está por trás de toda essa ansiedade, raiva, choro, o que for, a emoção que vier junto, e sempre ficar pensando, ok, como que eu vou acertar isso para as 9 em ponto eu conseguir levantar a cortina do espetáculo e entregar a melhor história que eu já entreguei na minha vida para o público que vai assistir hoje, que é diferente do que assistiu ontem, que é diferente de quem vai assistir amanhã. É só manter nosso foco e objetivo. Tem 3 dicas que eu posso dar também, com qual eu acho que qualquer departamento e qualquer pessoa pode se sentir melhor se a gente tiver uma disciplina de ser muito limpos fisicamente, né, de manter o nosso espaço limpo, de ficar dando manutenção para as coisas que vão envelhecendo, de fazer as coisas uma vez só. Se você já está fazendo, né, como eu sempre digo, se você já está fazendo, faça bem feito. Não fique fazendo de meio jeito, porque vai voltar para você fazer do jeito certo. Então já faz direito, já faz com carinho. Sejam limpos, sejam disciplinados com vocês mesmos. Se é para chegar, se você está comandando uma companhia e está colocando um cronograma toda semana de tudo que tem que ser feito no outro dia ou durante ensaios no dia a dia, se você está pedindo para as pessoas estarem às 10 da manhã e você vai dar uma bronca para elas porque não chegaram às 10, chegaram às 10:01, então você tem que ter esse compromisso com você também e com a tua equipe. Você não pode ficar pedindo uma coisa que você não pode fazer por você, né? Pela tua profissão, pela tua função. Quando você entrar em um espetáculo, você estará entrando por você, ao serviço do espetáculo, ao serviço da plateia. Stage management é um serviço, como todos os outros departamentos. Nós temos um talento que outras pessoas não têm para fazer o que a gente está fazendo, e nós precisamos de uma rotina para fazer a nossa função. É talento e é rotina, disciplina, o que vai criar um profissional. Então, se você não tem isso aí, não vai dar certo. Eu já falo para você, não vai dar certo. E a outra é gostar de teatro. Parece óbvio. Eu vou entrar em teatro. Parece óbvio. Ninguém pergunta, mas você gosta de teatro? Você entende o que é teatro? Você sabe o que é fazer teatro? É muito demandante. É muito complicado. Não é fácil. Não é para qualquer um. Quem faz show nem sempre gosta de teatro. Quem faz teatro nem sempre gosta de show. Então se coloquem na expressão artística que corresponda à sua paixão.
Porque se vocês se centrarem sem gostar de trabalhar com outras pessoas, sem gostar de contar uma história, passo por passo, não vão estar no lugar certo. Porque todo dia que a gente vai contar a mesma história, passo por passo. Então, se você não gosta de contar histórias, não vai estar no lugar certo. Por quê? Porque para quem gosta é uma paixão contar histórias. É incrível contar uma história, entregar essa história para as pessoas que saíram de casa. Eu estou aqui porque eu me apaixonei por uma apresentação. Aí vem o dilúvio, aos 6 anos no México. Eu falei, eu quero fazer parte disso. Eu preciso fazer parte disso. Porque me mexeu de um jeito que eu me lembro de estar aí até hoje e falar, nossa, que mundo é esse? Eu quero fazer parte desse mundo. Se você não gosta de contar histórias e de mexer com as pessoas que estão aí na tua frente, não só para os stage managers, para todo mundo que faz teatro, principalmente teatro musical, que é tão demandante. Se você não curte isso, essa sensação da primeira vez que você ouve a batida de palma da plateia, nossa, é uma coisa arrepiante, emocionante para todos os que estamos fazendo parte disso. O aplauso, né? Sempre falei, sempre falo, sempre falarei. O aplauso da plateia é para absolutamente todo mundo que faz parte. Não é dirigido a nós, porque nós não estamos ali na frente, mas é dirigido para todos nós que estamos ali o tempo todo. E mesmo chamando cues, os agradecimentos, vendo todas as deixas, isso tudo. Perdão, isso é o México, o caminhão do lixo chegou. É muito emocionante sentir que a gente mexeu com essas pessoas. E eu chego a me emocionar muito também. No primeiro aplauso, nossa, eu pego para mim e eu jogo para a equipe toda no intercom. Galera, ouçam isso aí, é para todos nós, é para vocês. Porque a gente precisa dessa paixão. Porque a gente não pode faltar. Porque a gente precisa de um compromisso muito grande para fazer isso acontecer por uma temporada de 1 ano, por uma temporada de 3 meses, pelo tempo que for. A gente se esquece de tanta coisa na nossa vida real, no nosso dia a dia, para fazer isso acontecer. Eu já fiz calling, nossa, dos jeitos mais incríveis assim, de saúde. Eu já fiz com enxaqueca, eu já fiz de muitos jeitos, me sentindo muito mal emocionalmente, sabendo que alguém está no hospital da minha família. A gente precisa dessa paixão para conseguir fazer acontecer. Então, essa é a minha dica para os futuros stage managers. Espero que serva paixão, paixão, paixão. Saibam onde vocês estão entrando. Não é fácil. Bom, quero aqui deixar então o meu agradecimento super especial a você, Leslie, pela sua participação aqui no canal Ficha Técnica. Dizer que nós aqui do Brasil te amamos, você é uma México brasileira muito querida aqui na nossa terra. Tenho certeza que todo mundo que te conhece, que assistiu esse bate-papo, se emocionou, como eu me emocionei também muito com as suas histórias. E foi muito importante também para a gente conhecer um pouquinho do mundo dos stage managers. E é como eu falei no começo do programa, né? Eu fiquei pensando aonde se eu ia colocar a Leslie no programa Tô no Foco ou no Ficha Técnica, né? Então eu resolvi colocar no Ficha Técnica porque o stage manager também é da graxa, que é como eu falei, né? Quando nós estamos no sufoco lá no palco, o stage manager tá junto com a gente lá e resolve o problema junto com a gente. Então, mais uma vez, Leslie, muito obrigado por esse bate-papo aqui comigo aqui no programa Ficha Técnica. Espero que vocês também que assistiram aí tenham gostado. E mais uma vez, né, o que dizer da Leslie, né?
É uma pessoa super educada, super profissional, com quem eu tive a honra de trabalhar e que quero dizer a você, Leslie, que você foi uma pessoa muito importante em uma fase da minha vida, uma fase profissional da minha vida. Muito obrigado, quero aqui agradecer aos deuses do teatro por ter te conhecido e por ter trabalhado com você. Mais uma vez, Leslie, não tenho como te agradecer, tá? 1000 vezes obrigado pela sua participação aqui no canal Ficha Técnica, engrandecendo cada vez mais esse canal da graxa. Suas considerações finais, Leslie. Beijão do Diba. Valeu! Diba, equipe do Ficha Técnica, muito obrigada, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu queria agradecer não só por mim, mas por todas as pessoas que estão assistindo, que estão fazendo o canal Ficha Técnica acontecer. Essa pandemia tem trazido, em muitos casos, o melhor de nós, de cada um de nós. Eu acredito muito nisso. Me emociono, inclusive, pensando que a gente está formando pessoas. Que a nossa parada por conta dessa pandemia, a gente está conseguindo dar a volta por cima de um jeito muito especial, que é formando pessoas, informando todo mundo. Tenho certeza que a gente está criando um público que não tínhamos antes, graças a esses incentivos, a essa iniciativa desses canais, desses bate-papos, dessas grandes oportunidades que estão sendo dadas para todos nós, para estar próximos de todo mundo. Estou com saudades. E vamos voltar. Certeza que vamos voltar, e vamos voltar muito mais fortes, vamos voltar muito mais apaixonados. Não vejo a hora de abraçar todo mundo, não vejo a hora de estar por perto de um palco, acima de um palco, de todos os mimimis, conseguir abraçar, ver o sorriso de todo mundo. Vai dar muito certo, e certeza absoluta que essa iniciativa do Ficha Técnica, essa tua iniciativa, Giba, está formando muitas pessoas, e está não só formando, mas aproximando a muitas pessoas. Então, gratidão, graças. Desejo todo o melhor a todos vocês, e em breve a gente se vê de volta. Saudades, muita saudade de todos vocês. Se cuidem. Beijos. Gracias.